autores brasileiros escreveram contos inspirados pelo esporte mais popular do mundo, paixão dos brasileiros, o futebol. As histórias estão na antologia Entre as Quatro Linhas, organizada pelo escritor mineiro e flamenguista Luiz Rufato. Manuel da Costa Pinto também entra em campo para essa entrevista. E para representar o Flamengo também. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Aliás, tem muito flamenguista que escreveu aí, Rufato? Não, infelizmente, né? Não. Você vê que a vida real é muito mais interessante do que a literatura, né? Na literatura tem uma flamenguista, que é a Tatiana, e eu que organizo. Não, né? mas na literatura, como no futebol, você dita as regras. Evidentemente. Muito bem. Bom, então vamos começar isso aí. Eu queria que vocês falassem, então, o Rufato falasse dessa ligação entre literatura e futebol. Sempre foi assim, esse interesse dos nossos autores por esse tema? Não, é estranho isso, né? Porque a literatura só passa a ser interessante, só passa a ter interesse no futebol muito recentemente. Tanto que na introdução eu faço um pouco um histórico dessa relação e você vai perceber que é muito pouco interesse mesmo. Tem crônicas, o Nelson Rodrigues, o Zé Lins do Rego também, mas em termos de ficção mesmo, muito pouca coisa. Tem aquele conto Corinthians 2, Palestra 1, Sim, do o Alcântara Machado, mas é um caso isoladíssimo, isoladíssimo. No começo do século, né? Você encontra uma ou outra coisa durante a história da literatura brasileira, mas é muito pouco. Nos anos 60, em compensação, daí aí você começa, sim. Sérgio Santana, João Antônio... Sim, aí você começa a ter um interesse maior. Agora, a sua antologia tem uma coisa muito interessante, que é a presença de mulheres. Sim. Uma presença enorme de mulheres escrevendo sobre futebol. Quase meio a meio. Só não foi meio a meio porque eram 15 e não dava para dividir. Uhum. E como é que você identificou enfim, esse gosto pelo futebol nelas? Olha, todas as antologias que eu organizo, né, eu tenho tentado fazer isso, eu tenho duas características que eu gosto de perseguir. Uma é que seja meio a meio, mulheres e homens. E a outra é que tenha uma representação regional, ou seja, que o Brasil esteja representado de uma maneira mais, não só Rio e São Paulo. E então, quando eu pensei em organizar, na verdade, essa antologia é a segunda, porque na verdade, a antologia original é essa aqui. É que é em alemão. Ela saiu ano passado na Feira de Frankfurt, né? E então, quando... Você organizou a pedido de uma editora alemã? Não, eu que propus. Uhum. Eu propus. E quando eu propus, em 2012, a ideia já era essa. Olha, eu queria que tivesse mulheres e homens com o mesmo peso na antologia, né? E eu simplesmente fiz isso. Olha, eu pedi para algumas pessoas, amigas que eu conheço, que sabia que eu de alguma maneira tinha algum tipo de interesse em futebol, e pedi para que eles escrevessem sobre isso. Agora, o que eu achei interessante é que quando eu peguei a antologia, eu achei que eu ia ter textos, que eu ia ler contos mais solares, uma coisa mais alegre em relação ao futebol e a relação do futebol com o povo, até um pouco romântico, assim, eu acho, Sim, da minha parte. Porque eu fiquei muito triste, Manuel da Costa Pinto. É o futebol como tema, mas são reflexões, assim, diferentes, né? Porque você pode achar que você vai pegar um livro... E não é isso. Futebol atrelado, às vezes, e muitas vezes, a frustração. Sim. A uma janela, a uma oportunidade, ali, assim, ao longe, mas a vida das pessoas é muito medíocre, cheia de frustrações. Mas né? não é assim, não é? Porque, por exemplo, quando a gente pensa, o futebol é uma coisa muito interessante, porque o que a gente vê, o que está na vista, são os sucessos, né? Agora, só que em cada um que faz sucesso, você tem um monte que não faz nenhum sucesso, né? Então, esse livro, na verdade, é um pouco mais realista. Ele pega exatamente aquela grande maioria de não vai fazer sucesso. Não fez e não vai fazer sucesso, né? E a gente sabe que a realidade é mais essa que Neymar. O Neymar é um caso, digamos assim, absolutamente de exceção, né? A grande maioria são pessoas como o Casquinha, que está aqui. Falando em termos de... Claro, são vários textos, é difícil fazer um resumo, né? Ou, enfim, falar de cada um deles particularmente. Mas você tem mais textos que falam sobre a experiência de alguém ligado ao futebol? Ou tem também cenas entre as quatro linhas? Tem, eventualmente, não é a maioria, porque a ideia
quando eu propus os textos para os autores, era que eles tratassem o futebol quer dizer, que eu tivesse como horizonte o futebol, né? E cada um tentou se aproximar desse horizonte de uma maneira assim, claro que todos eles têm a bola de futebol como referência, né? Por exemplo, no conto Uma Questão Moral do Cristóvão Tessa, aí você tem... é o ponto de vista de um árbitro. Pois é, que é maravilhoso, porque aí de repente você tem uma coisa inusitada, né? Você pensando em futebol, você nunca imagina que poderia existir uma história como essa, uma questão moral. Afinal de contas, o árbitro, ele está ali neutro ou não está ali neutro? Já que há um ressentimento aí em relação porque, a na um verdade, certo a jogador vida, que ali está. sim, a vida é assim, né? Há outros personagens que são não tão frequentes, porque, por exemplo, o árbitro é uma figura, embora, claro, presente em todo jogo de futebol, na literatura sobre futebol ele não costuma ser tão presente. Nos outros são, em geral, jogadores e pessoas que gravitam em torno dos clubes. Jogadores, digamos assim, de uma maneira muito ampla, porque, na verdade, muitas vezes são pessoas que gostam de futebol, que estão jogando futebol ali de uma maneira absolutamente amadora e tudo, né? Mas a bola está sempre presente. O Rufato, a gente está falando aqui de prosa, né? E falando desses vários personagens, tem o árbitro, tem o cara que não conseguiu avançar, que vê o futebol como um sonho, mas na poesia o que é celebrado são são os grandes jogadores, as grandes jogadas, o futebol arte. É o virtuosismo, né? Virtuosismo. É o virtuosismo, né? Aqui eu acho que é mais o drama humano. Sim. Na poesia é mais a celebração da arte em estado puro, que se dá no futebol dentro de campo mesmo, no estro, né? Com a bola, né? Essa é a grande diferença entre prosa e poesia. Aliás, Exato. A gente separou um trecho de uma reportagem que o Manuel da Costa Pinto fez para o Entre Linhas. Dá uma olhadinha. Drummond ironizou aqueles que queriam rebatizar o futebol e criaram formas esdrúxulas. Bulopédio, globipédio, ludopédio, uma discussão de gabinete, que no poema A Língua e o Fato, termina quando uma bola entra pela vidraça, interrompendo a polêmica. Vinícius de Moraes celebrou Mané Garrincha no poema O Gênio das Pernas Tortas. E em Ademir da Guia, João Cabral de Melo Neto encontra no Divino, como era conhecido o jogador palmeirense, uma imagem de sua própria poesia, austera e precisa. Escreve Cabral: Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso da lesma, da câmera lenta, do homem dentro do pesadelo. Aí. Incrível, né? Uma pergunta sobre biografias dos seus antologizados. Quem joga bola aí dentro dessa coletânea? Eu conheço o Jung, que foi semi-profissional, quer dizer, teve que optar entre a carreira de escritor e jornalista e o futebol, que é o Flávio Carneiro. O Flávio Carneiro realmente joga futebol. Os outros dizem que jogam futebol. Inclusive, tem uma cena patética que no ano passado... Meu Deus, nessa entrevista você vai ganhar alguns... Sim, mas na Feira de Frankfurt, ano passado, teve um jogo entre os escritores brasileiros e alemães, e foi um horror. Foi 9-1, né? 9-1. Os brasileiros perderam de 9-1? Só de 9-1, mas sendo que o gol que os brasileiros fizeram foi o juiz que pediu, pelo amor de Deus, para acabar a partida e tinha que dar um gol para o Brasil. E aí um jogador, que eu não vou citar o nome, um dos que está, inclusive, na antologia, caiu dentro da pequena área com cãibra. Cãibra, imagina, porque não estava jogando mais nada e o juiz deu pênalti. E aí foi feito um Só faltava ter perdido o pênalti. Gente, os escritores brasileiros todos pernas de Mas pau. assim, aí justiça seja feita, eles jogaram com um time que joga regularmente na Alemanha. Não importa, Assim, não importa. Os brasileiros chegaram lá. Rebanhados, sim, mas os brasileiros chegaram lá achando que já tinham Não, ganhado. sem patriotada, mas tem que fazer uma análise fria, assim, há razões técnicas. Adriana, vamos fingir que é verdade. Tá bom. Bom, você não compartilha, então, com essa posição, por exemplo, de um escritor aqui, que é o Lima Barreto, que diz o seguinte, que o futebol era uma escola de violência e brutalidade. Sim, o Lima Barreto tem uma posição muito curiosa, né? Porque no momento em que o futebol surge, era um futebol realmente elitista, né? Só brancos julgavam, e ele era um militante da causa negra e, portanto, ele tinha um comportamento muito crítico em relação ao futebol. Entendi. E ele tinha todo o motivo, todas as razões do mundo para ter essa visão crítica, né?
Acredito que com o passar do tempo ele provavelmente iria mudar essa posição dele. Eu estou aqui falando em nome do meu pai. Em nome do Lima Barreto. Eu acho que sim, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, muito interessada nas questões ligadas às manifestações populares e provavelmente ele teria mudado a posição dele, eu acho. O Graciliano Ramos é um outro caso célebre, né? Não sei se você menciona isso, mas ele estava hospedado na casa do Zé Lins do Rego e fez um comentário, que eu não sei se foi de próprio punho, alguém que transcreveu, ele falou assim, não, uma coisa inacreditável, nessa casa aqui, o Flamengo é mais importante do que Dostoiévski. E assim, inconformado, porque o Zé Lins era Sim, ele é diretor do rubro-negro. Flamengo, o Zé Lins foi diretor do Flamengo. Né? Ia com o Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que dá nome ao Maracanã, Sim. né? Ia ver o Flamengo jogar, né? Enfim, gente que sabia das coisas. Claro, né? É, claro. Pois bem, eu tento tirar eles do Flamengo o tempo inteiro. Não tem como. Copa esse ano. Muitas publicações devem, né, ir para as prateleiras por causa disso. A publicação do livro aqui tem a ver com esse momento do Brasil, da Copa e tudo mais? Sim, quando em 2012 eu fiz a proposta para a edição alemã, para a editora alemã, a ideia era essa, quer dizer, eu tinha falado para ele pragmaticamente que é o seguinte, o Brasil ia ser o país convidado da Frankfurt em 2013 e em 2014 teria a Copa no Brasil. Portanto, era o momento mais adequado. E a ideia era exatamente pegar um público que é estranho, porque é um público que normalmente não compra livros sobre futebol. Não é um assunto que interessa muito ao leitor comum. Mas eu acho que é uma oportunidade do leitor perceber assim, que é possível, sim, falar sobre futebol de uma maneira inteligente, de uma maneira, enfim, literária, né? E que, na verdade, existe um grande preconceito contra o tema. Muito bem. E você escreveu ficção aqui? É incrível, porque todas as antologias que eu organizo, eu não coloco os textos meus. Mas, como na Alemanha havia, o meu nome de alguma maneira tinha circulado, mas eles fizeram questão de colocar um texto meu aqui. Que mas não aqui está não na tem. edição brasileira. Eu Não estava está. comparando justamente os índices. Exato. Aqui, o último texto da edição alemã é seu, é um meu. conto seu. Que, aliás, qual é o título? Porque eu não vou lembrar agora. Em alemão. E aqui na edição brasileira você aparece só como organizador. Como é que a gente faz para ler esse seu texto sobre futebol? Quando sair livro, um dia um livro de contos meu. Mas você já escreveu sobre futebol muitas vezes, Várias né? vezes, eu tenho vários contos sobre futebol. Mas eu nunca publiquei num livro aqui no Brasil ainda. Eles estão publicados em outros lugares, estão publicados em espanhol, em alemão, mas em português não. Tá certo. Então aproveita a Copa. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos torcer para que ela um dia fique inteligente e vire flamenguista. São Paulina até morrer. Todo mundo nasce Flamengo, mas daí, assim, questões genéticas, assim, enfim, da sociedade, o meio ambiente, o meio corrompe, né? Daí as pessoas às vezes degeneram para outros times, mas em geral... Gente, é duro, viu? Vou dizer. Mesmo flamenguista, você está convidado sempre, viu? Muito obrigado. O Manoel tem que aguentar.